Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui, o volume estava bastante alto, né? Para a gente começar aqui, a pergunta, galera, do momento eu gostaria que vocês respondessem aí, porque a gente vai falar aqui do futuro novo treinador do São Paulo também. Mas a pergunta é, Zubeldia ainda pode continuar no comando técnico do São Paulo, galera? É isso, né? A gente vai comentar isso, a questão do Zubeldia, e os treinadores aí que despontam, né, como favoritos aí para assumir o São Paulo Futebol Clube. Também vamos falar que o Oscar voltou a treinar, tá? Isso mesmo, o Oscar treinou ontem. Lucas continua fora. E a renovação com o goleiro Rafael aí, a gente vai comentar esses principais assuntos aqui, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, como sempre aqui. Vamos São Paulo, torcedores aí são paulinos, são paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre todos muito bem-vindos com o devido respeito, né, galera? Sem perder tempo, já começando a falar do Rafael, tá bom, galera? A gente comentou ontem, né, bastante também, acho que no vídeo mais cedo, à tarde nas lives, acho que foi nas lives, não cheguei, acho que comentar o assunto cedo, não, a renovação do Rafael, mas é verdade, o goleiro Rafael aí de 35 anos, né, vai fazer 36 agora em junho, daqui 2 meses aí praticamente, o Rafael faz aí 36 anos, o detalhe é que o São Paulo renovou aí com o Rafael, chegaram a um acordo aí, né, o seu empresário, o Fábio Melo, ex-jogador também, revelado no São Paulo, acordo aí de 2 anos, com opção para prorrogar, na verdade assim, opções aquelas não são opções, né, são metas, se ele atingir o número tal de jogos, aí renova por mais um. Mas oficialmente são 2 anos de Rafael e se bater a meta, tá? Se bater as metas lá, aí mais um ano, ou seja, então seria mais 3 anos aí, podemos dizer assim. Nesse momento, o Rafael ele teria contrato até o final desse ano, né? Até o final de 2025. Agora o São Paulo renovou com 2 anos para ele, até o final de 2027. Aí existe ainda a possibilidade de renovar até o final de 2028. Então, seriam mais 3 anos do goleiro Rafael, beleza? Comenta aí o que vocês acham aí sobre a renovação do goleiro Rafael, se você acha legal, se não, se deveria mudar, enfim, fica à vontade aí para comentar, beleza, galera? Vou dar minha opinião. Para o que nós temos no momento, eu acho que é interessante a continuação do Rafael. Depois do Rogério Ceni, eu acho que foi o goleiro aí que mais trouxe assim segurança ao gol do São Paulo. O Young. O Young não tem oportunidades, ninguém coloca ele para jogar, ninguém sabe como ele jogaria no profissional. Poderia ser testado sim no Campeonato Paulista, mas esteve machucado. Agora o Young, inclusive, está retornando, tá, galera? O Young voltou a treinar, inclusive, também ontem, né? Ele reapareceu nos treinos, vai começar a treinar novamente com o elenco. Então, é uma boa notícia também, além da volta do Oscar, a volta do goleirão Young aí. E tem o João Pedro lá também do Sub-20, que está alternando entre profissional e Sub-20, que tem muito futuro. Eu confesso que eu gosto bastante do João Pedro lá no Sub-20. A gente sabe que quando chega no profissional tem a questão da hierarquia. Além desses goleiros da base, tem aí o Jandrei, né, que ninguém confia, mas é o Jandrei, o goleiro reserva aí do Rafael, o goleiro reserva do São Paulo. É isso, beleza? Então, sem perder tempo também, comenta, deixa o like. Vamos para o próximo assunto, que é exatamente o treino, né, do Zubeldia ontem, que ele treinou aí também, o Oscar treinando. O Oscar que sentiu a coxa ali, né, antes do jogo contra o Sport, aquele fatídico jogo que a gente quer esquecer, contra o Sport Recife. O Oscar treinou normalmente ontem, né, a gente até falou isso ontem à noite também, mas aqui para a galera que ainda não acompanhou o vídeo de ontem à noite, de repente também não sabe, né, galera, é isso, ó, a audiência é muito rotativa, né, o Oscar está de volta, tá bom, galera? Então a tendência, a normalidade das coisas é o Oscar jogar lá em Córdoba, na Argentina, amanhã contra o Tajeres, tá? Lembrando o péssimo momento do Tajeres lá, que nos últimos 13 jogos ganhou um jogo apenas. O São Paulo deve ter o Oscar como seu principal criador de jogadas amanhã, como seu principal maestro. Lógico, se o Zubeldia não inventar de colocar o Oscar como 8, né? Como volante. Então a gente vai aguardar do Zubeldia, galera. Não dá muito para a gente esperar assim, né? É sempre uma surpresa. Negativa ou positiva é sempre uma surpresa, tá bom? É isso. Falar em renovações aí, galera. O Alan Franco ainda não renovou, Igor Vinícius também discute renovação, ainda nada. O Cedric também, o São Paulo já anunciou, o Matheus Alves, né? Então
o Luan reintegrado, né? O Lisieiro ainda não definiram a situação dele, o Lisieiro continua treinando separadamente no São Paulo, só para atualizar vocês aqui desses assuntos, beleza? São Paulo, então, viaja hoje, terça-feira, no dia 1º de abril. E olha só, agora vamos entrar nas dos treinadores, mas hoje é 1º de abril, dia da mentira. Eu já vi de tudo hoje. Eu vi assim, ó, oficial, Zubeldia caiu. Aí os caras colocam lá um vídeo dele caindo. Eu vi o Caleri vendido ao Flamengo, quase oficial, Caleri vendido ao Flamengo por quase 60 milhões de reais. Eu tô falando que eu vi aí nas redes sociais. Aí a galera vê muito que hoje é 1º de abril. E tem gente que posta como se fosse verdade e nem coloca que é 1º de abril, esse folclore, né? Esse dia folclórico aí da história aqui do Brasil, dia 1º de abril. E aproveitando aqui o dia 1º de abril, gostaria de parabenizar, felicitar aí, dar as felicidades aí a todos os aniversariantes desse dia. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, 1º de abril. Beleza, galera? Tamo junto. Gente, vamos falar desses treinadores então? Gente, para começar, vou falar do Antônio Oliveira. Por que que agora há também um suposto, né, interesse? Ah, será que pode ser o Antônio Oliveira? A gente está falando, galera, de uma suposta queda do Zubeldia, que deve cair a qualquer momento. O Zubeldia só permanece no comando se ele vencer o Tajeres, se ele, no mínimo, empatar contra o Atlético Mineiro, né? A pressão aumenta, os bastidores estão fervendo, já queriam ter demitido o Zubeldia antes, ou seja, seguraram um pouquinho mais, agora com treinadores aí considerados melhores do que ele aí, pelo menos, você fala Crespo, Dorival, entre outros aí também, né, o Tite, o Renato Gaúcho. Eu não estou dizendo que eu quero eles no São Paulo, eu estou dizendo que estão livres, né, então assim, sempre sombras para o treinador Zubeldia, que é muito limitado o trabalho dele no São Paulo. Inclusive, o Zubeldia, galera, olha só para vocês terem ideia, ele tem o pior índice, tá? Do São Paulo nas últimas 10 temporadas. Olha isso aqui. Para quem gosta de índice, aqueles números todos, só para vocês terem ideia, ó. O Zubeldia em 2025, ele tem assim, 50,1% de aproveitamento. Em 2024, aqui pegando os últimos 5 anos, né? Em 2024, o Thiago Carpini, ele teve 53,3%. E a gente está olhando a mesma colocação. Na verdade, o Carpini teve 2 jogos a mais, porque ele estreou na Libertadores e também a estreia do Brasileiro. Um jogo a mais, só falta a Libertadores para o Zubeldia. E o Zubeldia já tem um índice pior do que o Carpini, né? Em 2023, Rogério Ceni teve 62,2%. Em 2022, o Rogério Ceni teve 66,7%. Em 2021, o Crespo teve 75,6% de aproveitamento. A gente está falando de porcentagem de aproveitamento, é o que diz essa matéria aqui, tá? Então, dos últimos 5 anos, dos últimos 5 treinadores ali no São Paulo a cada ano, o Zubeldia aí tem o pior índice de aproveitamento. Agora, tirando o índice de aproveitamento, você olhando para esses treinadores, Rogério Ceni, Zubeldia, Carpini, Hernan Crespo, qual deles fez o trabalho assim menos agradável, galera? Comenta aí também. Isso é interessante a gente comentar um pouquinho também. Porque vamos voltar, vamos lá. Antônio Oliveira, ex-treinador do Cuiabá, passou o Atlético Paranaense. Acho que o último trabalho dele, pelo que eu vi aqui no Brasil, foi no Corinthians, né? A aposta portuguesa que não deu certo. E muita gente dizia também nas lives: contrato Antônio Oliveira, né? Português jovem e tal. A verdade é que o Antônio Oliveira, eu acho que está desempregado, e ele estava no Morumbis, galera, no jogo contra o Sport. Foi isso que eu não entendi. Tem imagens dele, vídeos aí, fotos dele lá no Morumbis, no meio da torcida do São Paulo, no momento que ele estava mexendo no celular. Essa do Antônio Oliveira eu não entendi. E assim, se caso, tá, o Antônio Oliveira aparecer no São Paulo, eu não ficaria surpreso, tá? Quando se fala da diretoria do São Paulo em apostar e fazer aposta e pensando no lado financeiro de não gastar muito, eu não duvido que apareceria um Antônio Oliveira, mas assim, não seria a minha principal opção, né? Enfim. Falando de um treinador que eu acredito que não treinaria o São Paulo, é o Tite, galera. Por que eu acho que não treinaria o São Paulo, o Tite? Porque a torcida do São Paulo, primeiro, não gosta do Tite, tem uma alta rejeição do Tite.
a torcida e as torcidas organizadas do São Paulo não suportam o Tite, essa é a realidade, pela rivalidade São Paulo e Corinthians, Tite no Corinthians, algumas declarações também do Tite. Eu até acho que o Tite, tá? Penso eu que o Tite não teria vez no São Paulo. Mas lembrando, os profissionais do São Paulo Futebol Clube é que contratam, né? São eles que pagam os salários ou não pagam os salários, mas a realidade é que o Tite eu descartaria como treinador do São Paulo. Primeiro que eu não gosto do Tite, né? Mas isso aí não é minha opinião que vai prevalecer, mas penso eu que é um treinador descartado aí para comandar o São Paulo por vários fatores, tá bom? Agora, Renato Gaúcho, galera. Renato Gaúcho seria viável no São Paulo? O que o Renato Gaúcho ganhava no Grêmio, galera, segundo fontes aí do Google, da internet, da imprensa lá do Rio Grande do Sul, né, a imprensa gaúcha, Renato Gaúcho ganhava em torno de 2 milhões e 300 mil reais, ele é a comissão técnica dele. E é um treinador caro pra dedéu. Agora, a gente pode imaginar, mas o Renato Gaúcho usa a base, o Renato Gaúcho é um bom treinador. O trabalho bom do Renato Gaúcho, eu acho que foi no Grêmio, não foi, galera? O Renato Gaúcho. Acho que os trabalhos dele, muito tempo, óbvio, ele passou muito tempo ali no Grêmio. Eu lembro do Renato Gaúcho, quando ele falava publicamente, né? O Grêmio acabava sendo derrotado pelo Flamengo, ele falava: me dá um elenco aí de 200 milhões, um plantel de 200 milhões aí, que eu também jogo bonito. Ele foi para o Flamengo e não jogou bonito. Inclusive, ele ficou pouco tempo lá, ele foi demitido. E ele tinha todo aquele elenco lá que teve o Jorge Jesus depois. Quer dizer, não jogou bonito. É um treinador que achou que, de repente, o dinheiro iria fazer a diferença. Não fez. Mas o Renato Gaúcho, ele é muito forte, né? Assim, identificado com o Grêmio. Ele, no Grêmio mesmo, ele fez um excelente trabalho. Os trabalhos dele no Grêmio foram muito bons. Renato Gaúcho, o problema é que ele é caro e acredito, tá? Eu até acredito que aquilo que teve no passado, dele não vestir a camisa do São Paulo lá na apresentação, né? Dar a palavra de que jogaria no São Paulo, depois voltou para o Rio, não se reapresentou, tal, acabou não assinando o contrato. Eu nem acho que isso tem a ver. Na verdade, eu acho que hoje o futebol, talvez, não sei, o Renato Gaúcho no São Paulo, ele poderia, inclusive, inicialmente, eu acho que implantar um jogo diferente. Implementar. A palavra correta é essa. Implementar um jogo diferente, um jogo de mais velocidade. Lógico, e aí eu concordo se você falar, como que vai ter velocidade com Luciano, Caleri, Luiz Gustavo, Cédric, né? Um time lento, né? Um time mais lento, mais pesado, veterano, como que vai ter velocidade? Aí teria velocidade um treinador que tenha coragem de bancar, por exemplo, um Rian Francisco entre os titulares, um treinador que teria coragem de pensar no Matheus Alves, um Lucas Ferreira nos titulares. Teria que ser esse treinador e ele teria capacidade, peito para isso, para colocar um Caleri no banco, um Luciano no banco. Ora, ele colocou o Luciano no banco lá no Grêmio quando o Luciano era mais jovem, imagina agora, né? Então o Renato Gaúcho, ele tem esse perfil. E o Renato Gaúcho, a gente sempre acompanha as entrevistas, é um cara que mostra que tem uma personalidade forte também e toma suas decisões pautadas naquilo também que ele acredita. É claro, galera, todo treinador quando chega, ele tem suas convicções, assim como o Zubeldia tem as dele, o Carpini, o Dorival, o Rogério, o Crespo, o Diniz, enfim, todos eles, alguma coisa eles vão fazer que não agrada o torcedor. Talvez o Renato Gaúcho também fizesse essa mesma coisa. Não vai agradar porque colocou fulano no banco. Não vai agradar, né? A gente sabe disso. Nem todos os treinadores vão agradar todo mundo, mas na minha opinião, o Renato Gaúcho seria um bom nome, sim. Eu acho um bom treinador. Até acredito que daria certo no São Paulo, tá? E também é um treinador que lança jovens. Ele não tem aquele negócio medo de lançar os jovens também. O Diniz, galera. Comenta aí, fique à vontade para vocês comentarem aí sobre isso aqui que eu tô comentando aqui, beleza? A ideia aqui é a gente trocar essa ideia, sempre. A ideia é trocar ideia, ó o trocadilho, ó. O Diniz, Fernando Diniz, gente, Fernando, eu vou falar uma verdade para vocês do Fernando Diniz, eu sempre falo isso em live, eu não sei se eu já falei isso em vídeo também, galera. Eu gosto do Fernando Diniz, calma lá, eu gosto do Fernando Diniz do meio para frente.
Do meio para trás, eu não gosto do Fernando Diniz. O Fernando Diniz demora um pouco para mudar ali o jeito do time pegar. Por isso que ele não deu certo na seleção. A seleção não ia dar certo nunca com o Diniz. É jogo rápido, cara, sabe? Aí que tá. Talvez o Fernando Diniz ele precise de mais tempo. Ele já entra. Se ele entrasse no São Paulo agora, ele já entraria numa Libertadores. Não tem tempo para fazer aquelas loucuras, saidinha, aquele tic-tac dele lá, tentando copiar o Barcelona. É o estilo de jogo dele que eu gosto, cara. De verdade, adoro do meio para frente, porque ele marca pressão, saída de bola, o posicionamento dos jogadores ali do meio para frente, a forma como ele posiciona o time para atacar, sabe, para pressionar a saída de bola do adversário, coisa que o Zubeldia não consegue fazer. O Zubeldia parece aquele futebol assim mais dos anos 90 mesmo, né? Chutão para frente, o centroavante que se vira, tal, mas tinha bons treinadores nos anos 90. O que eu tô dizendo é o estilo de jogo dele, que muitas vezes ele quer ganhar por uma bola, né? O Tite jogava assim também, né? O Mano Menezes jogava assim, os caras jogaram assim no Corinthians. Hoje em dia eu acho que isso não funciona mais. Os zagueiros, os goleiros têm que sair jogando, mas aí que tá. O Fernando Diniz, ele exagera nisso aí. E lá do meio para trás, onde nós já vivenciamos isso no São Paulo e não deu certo. Foi um sufoco. E ele continua fazendo isso pelos clubes que ele passa. Talvez se ele assim aceitar que pode jogar diferente lá atrás, ele talvez chegue nesse equilíbrio. E o Fernando Diniz poderia ser um treinador, porque ele tem boas ideias. Ele poderia ser um ótimo treinador. Poderia, galera, e pode, porque ele tem ótimas ideias. Do meio para frente, cara, o Fernando Diniz acho muito bom. Poderia ser aquele treinador, sabe aqueles treinadores que tem o treinador que treina do meio para frente, tem o treinador que treina do meio para trás. O Zubeldia tem isso aí. Coloca o Diniz e fala, ó, você vai treinar só do meio para frente, deixa do meio para trás aqui que vai treinar outro. Cara, poderia dar certo. Mas o Diniz, inclusive, o salário dele é viável para o São Paulo. Tem um empresário dele aí, que é o Bertolucci, tem ótima relação com o São Paulo, né? Tem jogadores aí como o Rodriguinho, Matheus Alves, trouxe o Cedric, Oscar, ou seja, já teria uma proximidade aí maior com a diretoria do São Paulo. E me parece que o Belmonte gosta muito do Diniz. Mas volto a repetir, não é que eu tô pedindo, a gente tá fazendo uma avaliação do perfil de cada treinador aqui, tá bom, galera? Então, para ver qual assim você gostaria mais no São Paulo, né? Vocês, nós aqui, todos nós aí, comente aí também. Eu falei aqui, falei do Diniz, falei do Antônio Oliveira, de quem mais aqui? Deixa eu ver quem eu não falei aqui. Falei do falei do Renato Gaúcho, falei do Tite, tem para falar do Dorival e do Crespo. Vou deixar o Crespo por último. Mas o Dorival é o seguinte, agora há pouco, antes de gravar esse vídeo aqui, alguns setoristas do São Paulo aí estão dizendo que o Dorival não aceitaria convite de nenhum clube agora para dirigir, né, para trabalhar, porque talvez ele tire aí um ano sabático. Quem postou agora, quem trouxe, eu acho que o Avante Meu Tricolor comentou, o Alexander Vieira também, setorista do São Paulo, comentou, entre outros, né, que o Dorival tiraria um tempo para descanso. Pode ser que esse ano ele nem trabalhe, tá? A ideia seria pegar ali um trabalho do início, me parece que é isso aí. Conversei com algumas pessoas internamente ali também, pouco assim superficial, e falaram, Big, talvez ele não pegue agora porque ele quer pegar um trabalho, ele não quer mais pegar trabalho em andamento. Então, Dorival Júnior, com essa saída da seleção brasileira, talvez ele vá descansar um pouco. E não seria uma opção para o São Paulo. Mas, é claro, onde você tem Muricy, Milton Cruz, o presidente Júlio Casares, que adora ele, né? Essa galera toda aí pode convencer um treinador a vir fazer um trabalho no São Paulo. Mas a minha opção, galera, a primeira opção não seria o Dorival. Dorival seria a segunda de todos esses aí que eu comentei. Na verdade, a terceira, porque a segunda seria o Renato Gaúcho. Mas o que acontece? Todo mundo, quando vai falar do Dorival, eu entendo o Campeonato Brasileiro ruim que ele fez, mas, cara, se você parar para pensar, fez lá um ruim Campeonato Brasileiro jogando fora de casa, porque dentro de casa o São Paulo era um foguete. Fora de casa, realmente, São Paulo ia mal, né? O São Paulo ia mal fora de casa com o Dorival Júnior. O trabalho do Dorival no São Paulo, você leva em consideração a Copa do Brasil que ele ganha. O que eu, para defender o Dorival, fala, cara, o cara ganhou a Copa do Brasil, se não ganha, a gente estaria zoado até hoje também aí. A gente estaria sendo zoado
até hoje aí pelos rivais. Ah, o São Paulo não tem Copa do Brasil. Ganhou? Ganhou. Foi o Dorival Júnior. Não foi com outro treinador, foi com o Dorival Júnior. Pergunta que eu faço para vocês, relacionado a mais ou menos isso. Você prefere que o São Paulo termine em sexto no Campeonato Brasileiro, mas não ganhe Libertadores, Copa do Brasil, nada, não ganhe nada? Ou você prefere que o São Paulo terminaria em 15º no Campeonato Brasileiro, mas ganhasse uma Libertadores ou uma Copa do Brasil? Uma pergunta. Não custa nada a gente fazer esse exercício também. Mas também não estou dizendo que é garantia de o Dorival ganhar. Eu só estou dizendo que ele ganhou a Copa do Brasil, foi mal no Brasileiro. Tem gente que vai mal na Copa do Brasil, mal no Paulista, mal no Brasileiro e é demitido da mesma forma. Não deixa legado também nenhum. O Dorival tá em baixa? Eu discordo quando a galera diz assim, é a minha opinião, tá, gente? Comenta aí, eu quero saber a de vocês, é importante. Eu não acho que ele está em baixa, cara. Ele saiu do São Paulo ali, né, campeão. Ele saiu do Flamengo campeão, sai do São Paulo campeão. Ele vai para a seleção e ele é demitido, mas era a seleção, cara. Você está falando da seleção. Não importa se está mal a seleção, mas ele estava numa seleção brasileira. Ele estava na seleção brasileira. E quando ele sai, tá aí, ó, o Fluminense foi sondar, né? O São Paulo, tá todo mundo sondando aí. Por quê? Eles gostam do Dorival Júnior. Então não acho que ele está em baixa. Eu acho que o Dorival, se ele optar aí por esses clubes do futebol brasileiro, eu acho que ele comanda qualquer clube aí do futebol brasileiro aí, se ele quiser realmente trabalhar. Não é porque ele é um espetacular treinador, é que das opções que nós temos, não temos grandes opções também. É isso, comenta aí. Agora o Crespo, galera, vamos lá. O que eu já falei ontem, a faísca, a fumaça, o negócio está aumentando com o negócio de Crespo no São Paulo. O Crespo, que campeão paulista 2021, que já conversou, já falou que teria vontade de voltar para o São Paulo, seria um sonho, né? Isso aí eu acho que o torcedor do São Paulo hoje, todo torcedor gostaria, a maioria pelo menos, acho que a maioria gostaria do Crespo. E o Crespo fez um campeonato brasileiro ruim. Vamos lembrar, hein? Final do primeiro turno, muito ruim, o São Paulo brigando para não cair com o Crespo, foi campeão paulista. Aí entra as questões, o elenco era fraco, quiseram derrubar o Crespo, aí entra nessa questão de bastidores. Porque assim, a pessoa quando quer defender o Zubeldia, fala que o problema é a diretoria, são os bastidores lá, tá queimando o Zubeldia. Mas quando o cara não quer defender o Crespo, ele não fala que as questões também eram de bastidores da diretoria. Só fala que o Crespo fez um trabalho ruim. É a mesma coisa quando querem criticar o Dorival. Só fala do Campeonato Brasileiro ruim, não fala do título que ele ganhou. Então, eu acho que, assim, a crítica certa é a gente pegar os dois pontos, na minha opinião. O Crespo, que para mim, tá? Ele joga um futebol ofensivo, é um treinador que pensa na vitória, não é um treinador medroso, cagão, não é esse tipo de treinador. Né, o Crespo mesmo é da escola argentina. O cara que foi um belíssimo centroavante também, goleador, ó, vai querer jogar para frente, né? O Crespo. Mas aí que tá. Financeiramente, o São Paulo teria condições de pagar o Crespo? Teria. O problema para o Crespo chegar no São Paulo é resolver, vou repetir o que eu falei ontem, resolver aquele problema financeiro da questão da FIFA que o Crespo acionou a FIFA para receber com o São Paulo. Isso aí pode ter pegado muito mal lá dentro do São Paulo. Isso aí pode ter causado ali algumas rugas, né? Rusgas com eles ali. Pode ter acontecido isso, galera. Mas, por outro lado, o Milton Cruz, só que aí o Crespo não é da bolha, é isso que eu falo. O Milton Cruz, ele também processou o São Paulo aí e muita grana, por sinal. O Crespo, para mim, seria o meu favorito. Só estou dizendo que é minha opção caso tenha uma queda do Zubeldia. E sabe o que chama mais atenção ainda a questão do Crespo? É que a torcida faria mais uma baita cortina de fumaça mesmo. Apagaria um fogo lá, um bastidor fervendo. Dívida de 1 bilhão, para onde foi o dinheiro? O clube arrecadou 730 milhões e gastou mais de 1 bilhão no ano de 2025. Isso vai ser muito questionado na hora que lançar o balanço financeiro. Eles vão precisar de um treinador que a torcida abraça, que a torcida aprova. Agora, essa é a realidade. O que a diretoria vai fazer agora e trabalhar no marketing é trazer alguém que a torcida aprova. Por quê? A torcida aprovando, renasce a esperança de novo do São Paulo ganhar alguma coisa. Se a torcida não aprovar e não gostar,
as críticas continuarão na atual diretoria do São Paulo. E por isso que eu vejo que o Crespo é o favorito para esse momento. Agora, meus amigos, a gente sabe, pode vir o treinador que for, tá? Só para eu encerrar. Pode vir o treinador que for. Se esses caras não jogarem bola, se esses caras tiverem essa nhaca dentro de campo, se eles quiserem derrubar treinador, não tem treinador que sobreviva no São Paulo. Se o São Paulo não andar em dia com as suas contas, com seus salários de treinadores, salários de jogadores, não vai ter treinador que dê conta. Mas tem que ser um treinador que pense sim em valorizar a base do São Paulo, usar os jovens, dar oportunidade, porque o São Paulo tem um elenco, né, um time envelhecido. Esse time envelhecido ele pode servir para campeonatos curtos, como por exemplo Copa do Brasil, Libertadores, mas para campeonato brasileiro ainda é uma grande incógnita, né? Incógnita. Comente aí o que vocês acham, beleza? A gente volta mais à noite. À noite tem programa, né? Tem live aqui no nosso Tricolor de Coração. Eu, Drex, Marcelão, Rodrigão. Hoje tem convidado também a partir ali das 8h15 da noite, beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço, como sempre. Vamos, São Paulo. Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o Tricolor.